Se quiserem ficar de pé para fazer a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pauta da 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, 15 de outubro de 2013. O vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, por motivo de força maior, não vai comparecer à reunião. E eu queria pedir aos nobres vereadores que, para fazermos um minuto de silêncio para um senhor que morreu ontem, mais uma vítima atropelada na rua Messias Augusto. É a mesma rua que o nobre vice-presidente já está pedindo passagem de pedestre. Há muito tempo ele vem falando isso. É a rua que dá ligação do hospital até a rodoviária. Foi mais uma vítima de atropelamento, velocidade alta. Ele chama Eurídice, pai do Adriano Pescoço, Claudinho, Lília, Leila. Gostaria que fizesse um minuto de silêncio. Muito obrigado. Senhor secretário, queria, por gentileza, fazer a chamada nominal dos vereadores. Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga, já justificado pelo presidente. Giovanni Máximo Silva, presente. Idalino Rodrigues da Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Acoro regimental, presidente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo quórum regimental, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da Câmara de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da 33ª reunião ordinária. Por favor. Ata da 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 8 do mês de outubro do ano de 2013, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Antônio Donizete Ferreira, que, após saudar os presentes, propôs um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Anderson, irmão do senhor Eduardo Moraes, servidor da Câmara Municipal, e pelo falecimento do senhor Haroldo do Salgado, morador do bairro Planalto. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a chamada nominal, verificando haver quórum regimental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença,
A pauta da reunião constava das seguintes matérias: ata da 32ª reunião ordinária de 2013, correspondências, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, matéria do Executivo Municipal, ofício 424/2013, que encaminha o projeto de lei 068/2013, que autoriza, outorga de escritura pública e dá outras providências. Matérias do Legislativo Municipal, parecer jurídico e da Comissão Especial sobre o veto à proposição de lei 028/2013, parecer jurídico e das comissões sobre o projeto de lei 052/2013, indicação 211/2013, que indica a abertura do PSF no bairro São José, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 212, que indica o redutor de velocidade, quebra-mola ou passagem elevada para pedestres, lombada ou similar, na rua Iguatemi, próxima à rua Berto Venâncio e à rua Água Limpa, no bairro Santa Cruz, de autoria do vereador Cláudio Kennedy Silva. Indicação 213/2013, que indica a construção de 2 banheiros masculino e feminino no bairro Fartura, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Indicação 214/2013, que indica a mudança da sinalização da Avenida Bahia com a Rua do Ouro, próximo ao 3.457, no bairro Frei Ambrósio, de autoria do vereador Osmar Fernandes dos Santos e Ederson Luiz de Abreu Braga. Indicação 215/2013, que indica o asfalto aproximadamente 50 metros da Rua Bambuí, no prolongamento do Concesso Elias, na altura do número 1442, de autoria do vereador presidente Antônio Donizete Ferreira. Matérias para votação: veto à proposição da lei 028/2013, referente ao projeto de lei 005/2013, que altera o artigo 5º da lei 2167, de 19 de novembro de 2012, e dá outras providências, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Projeto de lei 052/2013, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento dos débitos previdenciários do Poder Executivo do município de Nova Serrana, junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, e dá outras providências. Indicações 211 a 215/2013, após a leitura e aprovação da ata da 32ª reunião ordinária de 2013, foi concedida a palavra aos vereadores, conforme dispõe o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 77 do Regimento Interno. O vereador Luiz Carlos de Oliveira pediu que seja enviado um ofício ao Executivo e ao Hospital São José para obter informações sobre a continuidade do projeto ambiental Uma Criança, Uma Árvore, que constitui no fornecimento pelo município de uma muda de árvore frutífera ou não aos pais das crianças que nascerem no município de Nova Serrana. O vereador Antônio Lais Barbosa teceu comentários sobre os equívocos presentes no regimento interno do CODEMA, que está sendo reformulado desde o mês de fevereiro deste ano, e pediu o envio de ofício nesse sentido. O vereador Adilson Pacheco Mariotti mencionou sobre a ausência de iluminação da praça do bairro Jardim do Lago, bem como sobre a existência de garrafas quebradas, bancos destruídos e falta de segurança na Praça da Matriz. Prosseguiu pedindo o envio de ofício ao comandante da Guarda para promover o monitoramento das praças do município. O vereador Cláudio Kennedy Silva mencionou que foi enviada ao major solicitação de um ponto de apoio da Polícia Militar próximo à praça do bairro Jardim dos Lagos. Comentou haver transcorrido um ano após a eleição municipal. Parabenizou os vereadores e agradeceu os eleitores pelo voto. Procedeu à entrega de um convite para uma festa a realizar-se no dia 12 de outubro no bairro Veredas da Serra, dando continuidade ao projeto Criança Feliz, iniciado em 2008, e agradeceu a atenção da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe da unidade do bairro Santa Luzia. Foi feita a leitura do convite. O vereador Adair Lopes de Souza pediu o envio de ofício solicitando sinalização no bairro Adalberto Amaral, prolongamento. Desejou um feliz Dia das Crianças pela data de comemoração e mencionou ser necessário o Executivo responder aos ofícios
que lhes são encaminhados. O vereador Luiz Carlos de Oliveira parabenizou a Secretaria Municipal de Educação, Carmélia Teles da Silva Saldanha, por se esforçar na busca de recursos com o deputado Reginaldo Lopes para a Nova Serrana alcançar melhorias na educação. O vereador Adilson Pacheco Mariotti, referindo-se à indicação 212/2013, de autoria do vereador Cláudio Kennedy Silva, informou que desde o mês de março vem fazendo contato com o senhor Edinaldo Pinto de Souza, do Departamento de Obras, e que já serão instaladas 2 passagens elevadas para pedestres na rua Iguatemi, próximo à escola, e uma na rua Água Limpa. Informou ainda na próxima semana a rua lateral será recapeada e as placas serão instaladas. O vereador Idalino Rodrigues da Silva manifestou agradecimento ao senhor Edinaldo Pinto de Souza pelo bom desempenho do trabalho da Secretaria de Obras. O vereador Cláudio Kennedy Silva mencionou que houve acidente na rua Messias Augusto da Silva, no trecho para qual indicou a colocação de redutor de velocidade, quebra-mola, e mencionou a importância da referida indicação. O senhor presidente teceu comentário sobre a indicação 215/2013 de sua autoria, que indica a pavimentação asfáltica do trevo da rua Bambuí, próximo ao número 1442, no prolongamento do Conceição Elias. Foi feita a leitura das matérias da pauta. Após o debate sobre o veto à proposição de lei 028/2013, foi colocada em votação nos termos regimentais, sendo rejeitado por 7 votos contrários a 5 votos favoráveis à sua manutenção. Após o debate sobre o projeto de lei 052/2013, foi colocado em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Feita a leitura das indicações 211 a 215, foram colocadas em votação simbólica, sendo aprovadas pelos vereadores. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a 33ª reunião ordinária do ano de 2013, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 33ª reunião ordinária, e a mesma será assinada pelos vereadores. De acordo com o artigo 77 do parágrafo 1º, inciso 3º do regimento interno desta casa, está aberta a palavra aos vereadores que quiser pronunciar sobre um assunto relevante ou de seu melhor interesse. Está aberta a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes também, ao público aqui presente, os internautas que nos assistem através da internet. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha indicação e sobre também uma ideia da mudança do Código de Obras de Nova Serrana. Lembrando que a indicação que eu escrevi dessa vez foi a pavimentação no pátio do presídio. Talvez seja um pouco estranho, mas com a visita lá, o diretor Gilmar me falou dessa necessidade da pavimentação, onde a viatura entra e sai diária. Então, hoje eu conversei com o nosso prefeito, ele já vai olhar, e talvez não seja feita a pavimentação, e sim em cimentar. Então, isso acredito que vai acontecer, e é uma coisa necessária. Então, essa indicação, eu peço que todos olhem com carinho para ela. E o Gilmar, que é o diretor, uma pessoa espetacular, me recebeu muito bem. É uma pessoa, né, que pela primeira vez eu passei a admirar, porque ele me apresenta muito bem, que é um ser humano de verdade. E falando sobre o Código de Obras, nós temos sérios problemas na construção civil aqui de Nova Serrana. Então foi de meu interesse, eu cheguei até a conversar com o pastor Giovanni, para a gente mexer nesse Código de Obra que está um pouco ultrapassado. Então já passaram para mim uma cópia através do meu e-mail, o plano diretor, algumas leis federais, estadual, sobre o assunto. Então eu já estou fazendo aí um estudo, vai ter alguns engenheiros que vai me auxiliar, e eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores a contribuir. Eu não quero fazer isso sozinho, eu quero que todos participem, porque é um bem para Nova Serrana inteira. Eu já conversei com o pastor Giovanni, ele já se prontificou, né, a nós mexer nesse Código de Obra, porque ele está bem ultrapassado. E passar também no meu e-mail sobre as leis dos novos loteamentos, que também vai fazer parte aí desse Código de Obra, porque as nossas ruas continuam, nos novos loteamentos, ruas estreitas. Até quando Nova Serrana vai ficar com rua estreita que não cabe 3 veículos, né? Então está na hora de nós mudar. E como está havendo muito loteamento, está abrindo loteamento com muita facilidade, então se a gente mexer nesse Código de Obra, nessa lei de abertura de loteamento, quem sabe a gente dá uma freada, né? E os novos que surgir, vai sair da forma correta, ruas e avenida, que vai comportar aqui o crescimento de Nova Serrana. Então, eu faço o convite aí a todos que queiram participar desse trabalho, porque eu acredito que não vai ser da noite para o dia, a gente vai ter que estudar muito. Já passaram também leis de algumas cidades, tipo Divinópolis, Pará de Minas, para a gente tirar uma base, saber como que eles usam lá esse Código de Obra. Então, assim, eu espero que todos deem a contribuição, e eu não quero fazer isso sozinho. Obrigado. Continua aberta a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Uma boa noite, nobres pares dessa Casa Legislativa, pessoas que estão na internet acompanhando a nossa reunião, público aqui presente, servidores, toda a imprensa e vocês que estão aqui conosco, a nossa 34ª reunião ordinária. Primeiramente, eu quero falar da minha indicação, que é a respeito que seja colocado na rua Padre José Luiz, com rua Tiradentes, para o pessoal se situar melhor, fica ali próximo ao Jornal Gazeta, próximo à CEMIG, ao escritório da CEMIG. Como toda cidade, o trânsito ainda está um pouco desorganizado, vamos falar um pouco, né? E a gente tenta buscar a melhor saída para esse problema que, com certeza, todos nós esperamos que seja resolvido rapidamente para que não cause mais e mais mortes, como aqui o senhor presidente citou. E eu, além de pedir o semáforo para essa respectiva rua, que é a Padre José Luiz, esquina com Tiradentes, eu pedi também que fosse que a rua Padre José Luiz, ou no sentido de quem vai para o bairro, sentido UPA,
ou para o centro seja mão única, porque infelizmente tem um trecho ali que não comporta passar 2 carros, 2 caminhões, impossível. E infelizmente na nossa cidade os motoristas não respeitam os pedestres, não respeitam ninguém, e infelizmente a nossa cidade, porque não tem condição, mas aqui a única forma de coibir essas pessoas mal educadas seria os semáforos com multa, com radar de velocidade, porque as pessoas não respeitam a velocidade máxima, que seria de 40 km por hora. Mas infelizmente isso não é possível. E eu espero que essa indicação seja apreciada pelos nobres pares, e com certeza o prefeito e o secretário de obras vai nos atender. Eu quero comentar também sobre o final de semana maravilhoso que nós tivemos, que foi ao lado de crianças também maravilhosas, lá do bairro Veredas, dando sequência no projeto Criança Feliz, que eu iniciei no ano de 2008, quando eu nem pensava em ser candidato a vereador, e muito menos vereador, né? Então é um trabalho que eu faço, gosto de fazer com as crianças, porque eu sempre falo que quando a gente traz as crianças para perto da gente, a gente tira as crianças das mãos dos marginais, né? Porque o marginal todo dia adota uma criança, mas é bom a gente adotar primeiro. Então eu quero agradecer a minha assessora, a Cristiele, que batalhou, correu atrás junto comigo, a presidente do bairro, a dona Jacira, e todos da Secretaria Municipal de Saúde, a Divina também lá da Prefeitura, Divina Cabeleireira, Priscila, enfim, todas as pessoas que diretamente ou indiretamente colaboraram para o sucesso dessa festa, que foi maravilhosa. Agradecer o Osmar Santos, que marcou presença conosco, o Bruno, assessor da nobre vereadora Terezinha, e muitas pessoas que estiveram conosco nesse final de semana. Estivemos também no bairro Planalto e, aproveitando uma carona do bairro Veredas, fomos no domingo para o bairro Planalto com a Pastoral da Criança. Fizemos uma festa lá para quase 200 crianças também no domingo. Então foi um final de semana muito feliz e eu só tenho a agradecer a todas as pessoas mais uma vez. Bom, o senhor concede mais um minutinho? Sim. Eu gostaria de pedir, com certeza, esse pessoal aí dos 2 fakes que estão nos assistindo agora, o tal de NSU e o tal de Revoltados, e cada dia mais eles ficam revoltados, porque denigrem as imagens dos parlamentares de Nova Serrana, e aí eu fico olhando lá, eu entro em outro perfil para que eu possa ver, porque os 2 não estão no meu perfil. E 4 curtidas, meia dúzia de curtida, né? Então quer dizer que não tem muita gente dando ouvido para isso não. Mas eu acho uma falta de respeito, já há uma investigação em cima disso, né? E a gente vai apelar para o Ministério Público, primeira investigação policial, porque na verdade isso é uma quadrilha virtual. E eles denigrem a minha imagem, denigrem a imagem do prefeito municipal de Nova Serrana, Joel Martins, referindo a minha pessoa como mulher do prefeito. Então eles deveriam respeitar não o Cláudio Kennedy parlamentar, e sim o Cláudio Kennedy pessoa, não o prefeito Joel Martins, e sim a pessoa do senhor Joel Martins. Mas eu tenho certeza que as pessoas que têm uma ideologia diferente desses marginais não curtem essas páginas. Mas eu fico indignado porque eles deveriam entrar na minha página Cláudio Kennedy vereador e conhecer o meu trabalho como parlamentar. Mas eu nunca vi o mal prevalecer sobre o bem. Então eu creio que isso vai acabar muito mal. Do mais, muito obrigado e uma boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de parabenizar aqui aos nossos mestres, né? Hoje, 15 de outubro, dia do professor, né? Então, gostaria de deixar aqui, né, os parabéns a todos os professores, né? Esses professores que realmente não tem muito o que comemorar, mas o professor é uma profissão que forma todas as outras profissões. Com certeza. Então, realmente tem que ficar aqui
né, o nosso agradecimento aos nossos mestres, mas, como eu disse, não tem nada que se comemorar. Salário defasado, é ameaçado dentro de sala de aula, né? Então, fica aqui o repúdio a esta situação para com os nossos professores e parabenizar, né, a todos os mestres, a todos os professores realmente que fazem, na minha opinião, é por amor, porque realmente para salário não é. Gostaria de comentar também, senhor presidente, sobre esta indicação do nobre vereador Cláudio Kennedy, vice-presidente dessa casa. Essa indicação é uma antiga reivindicação, solicitação dos moradores da rua Padre Zé Luiz. Parabéns, vice-presidente. Realmente aquele local ali, a redação do jornal Gazeta se encontra nesse local e a todo momento é acidente, todo momento, né? O Edinaldo, Naldinho, fez ali uma passagem, 2 passagens elevadas, né? E já amenizou a situação, mas realmente aquele local ali requer um semáforo ou, como o nobre vereador disse, mão única. Na administração passada, durante reunião da Aliança Cidadania, senhor presidente, eu até disse para o promotor a seguinte situação, com relação à rua Paraíba e à rua Padre José Luiz. Os moradores que vêm do Romeu Duarte para o centro da cidade, para passar naquela região, né, que passa ali ao lado do velório, ele tem 2 opções. Ou ele cai para a esquerda, que vai passar próximo a um local, ponto do tráfico de drogas, ou ele vai para a direita, que é outro ponto de tráfico de drogas. Todos nós conhecemos aquela situação ali. Então, realmente é complicado. Então, eu sugeri naquela época que a rua fosse mão única, a Padre José Luiz para subir, que a Paraíba fosse mão única para descer, mas não teve, né, boa vontade na época para se fazer. E, como o nobre vereador disse, situação do trânsito. Se a gente fosse citar aqui o trânsito, todas as nossas reuniões, a gente tem reunião para a noite inteira, madrugada dentro, porque realmente o trânsito, ô tristeza, né? Essa semana eu tive me pedido, imploraram praticamente para que transformasse a rua Pará de Minas em mão única nela toda. Então, é viável, não é viável? Não sei, precisa realmente se fazer um estudo nesse trânsito aqui, mas é um estudo assim, ó, de imediato. Não é para daqui o ano que vem, né, daqui 2 anos, não, precisa fazer para ontem, já era para ter feito. Não tem condições mais esse trânsito da cidade. Estacionamento dos 2 lados das ruas, o pessoal para na contramão, aquela bagunça por aí vai, ninguém não respeita nada. É realmente muito complicado. E outra situação que eu quero registrar aqui, senhor presidente, com relação à transmissão de TV, os sinais de TV na nossa cidade. Hoje mesmo as TVs, né, estão saindo fora do ar a todo momento. A Globo sem condições de assistir. Então está passando de hora da gente ter um sinal de TV digital para acabar de vez com essa situação, porque a família não tem condições sequer de assistir uma TV na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Continua aberta a palavra. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos, vereadores, a mesa, público presente, que eu cumprimento na pessoa do pastor Marquinhos. E nós tivemos uma vitória muito grande na área da saúde, porque através do movimento Assine Mais Saúde, nós tivemos agora a PLP, que é a PLP 321/2013, que é uma lei de iniciativa popular, onde nós, os brasileiros, né, uma parte do Brasil, participando, e também em Minas Gerais nós conseguimos um número de 615.986 assinaturas, e já tivemos a primeira vitória ali no Congresso Nacional, aonde a possibilidade aumentou para que haja um aumento de 3,6% para 10% do PIB para o SUS, aonde é uma maior carência de recursos para a saúde. E Nova Serrana ficou dentro desses 615.986 assinaturas, com 5.000, né, onde no primeiro semestre do ano de 2013 nós tivemos várias ações em vários locais da cidade e tivemos a alegria aí de
fazer com que Nova Serrana pudesse fazer parte desta história aí, desta 321/2013. Está aí sendo colocado algumas fotos, aonde algumas pessoas tiveram participação muito excelente, o pessoal do MAC, né? O Regis, como professor da escola ali no Jardim dos Lagos, e também agradecer a todos aqueles que acreditaram, né? Também estivemos lá na Assembleia, passando para o deputado Carlos Mosconi, as 5.000 assinaturas, e enfim, falando sobre o Assine Mais Saúde, eu creio que nós podemos ter aí, num curto prazo de tempo, uma melhoria no que diz respeito ao investimento que será maior na saúde através do SUS. E também quero agradecer aqui a TV Candidez, na pessoa do irmão do nosso nobre vereador, Cláudio Kennedy, o Eduardo Silva, que abriu espaço para que nós tivéssemos ali na TV Candidez, e também fazendo parte de uma história daquela TV que deixa de operar no sistema analógico e passa para o sistema digital. Obrigado, presidente. Então, a gente fica muito satisfeito de poder participar desses momentos, e gostaria também, já foi citado pelo nobre vereador Adilson Pacheco Mariotti, uma frase da Cora Carolina, né? Pelo Dia do Professor: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, as professoras, realmente, elas têm sido um gigante, né, dentro da nossa sociedade. E deixar aqui, presidente, uma sugestão da gente fazer um ofício. Me parece que eu já mencionei a respeito disso, mas nunca é demais repetir as coisas daquilo que vai trazer uma melhoria para todos nós. Existe uma escola na cidade de Juiz de Fora que tem uma casa dentro dessa escola e tem uma aula dentro dessa casa, aonde os meninos, nessa casa tem a casa ela é toda completa, uma casa toda mobiliada, e aonde os meninos passam um período de tempo nessa escola, onde eles simbolicamente deitam, acordam, almoçam, tomam café, e tem ali os ensinamentos das crianças levantando, arrumando a cama, tomando café, lavando o copo, almoçando, lavando o prato. E isto, eu creio que para os pais, que muitas vezes, principalmente a nossa cidade como Nova Serrana, é uma cidade industrial, então os pais trabalham, então o espaço para eles educarem os filhos nesse aspecto, às vezes até é difícil. Então, é uma forma da escola estar contribuindo um pouco mais para essa educação do lar, que faz uma grande diferença. E, encerrando as minhas palavras, eu queria deixar aqui um texto da Bíblia, do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, público presente, o nosso internauta que nos segue aí pela web. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um ofício ao senhor prefeito solicitando a situação do condomínio Buritis, que lá existe uma água e essa água é meio complexa. O senhor viu hoje aí a celeuma que ocorreu dessa água, né? Então, veja bem, estamos solicitando da mesa diretora um ofício para que possamos saber a situação de lá. Segundo os moradores, que o prefeito comprou o poço. Agora, se o prefeito comprou o poço, ele vai ter que assumir também a parte de saneamento básico, a rede de esgoto e outras coisas mais. Então, eu gostaria de saber se é verdade, se a prefeitura adquiriu realmente esse poço. Se vai cobrar, se a água é de graça, não é de graça. Então, esse ofício para o Legislativo é de suma importância para saber a verdade disso aí. E também aqui,
Agradecer, né, esse dia dos professores aí, que é um pessoal que muito tem feito pela população desse país e não é reconhecida. Então, hoje, ser um professor, eu quero falar para o senhor que deve ser só se for amor à profissão, porque financeiramente é inviável. Nós perdemos hoje, a cada 10 professores, 8 estão evadindo, estão saindo fora, porque não tem como viver com R$ 1.200 por mês. Esse salário aqui, todos os salários são dignos, mas hoje uma pespontadeira tem esse salário numa fábrica, trabalhando aí com toda tranquilidade, sem estar sobre os seus ombros uma responsabilidade de educar os filhos dos outros. Então, veja bem, um professor não tem um plano de carreira, um professor não tem reconhecimento nesse país. Como que nós vamos educar nossas crianças? Um homem e uma cidade só o tempo constrói. Agora, um homem sem uma educação básica, não temos homens. Os professores não têm mais a quem reclamar. Eles já tentaram fazer greve e não conseguiram, tentaram... Quer dizer, se não tiver um reconhecimento da sociedade, eu não sei realmente que rumo pode tomar isso. Está chegando uma campanha aí para deputado estadual, deputado federal. Eu creio que é a hora desses professores se manifestar agora, para pelo menos procurar os seus verdadeiros representantes que os defende. Em Brasília tem as bancadas lá dos ruralistas, são 300 deputados federal que os defende. Do agricultor tem 10. É uma coisa impressionante. A bancada dos evangélicos tem 80 deputados e assim vai sucessivamente. O representante dos professores do Brasil não tem uma bancada que os defende, não tem. Nem na Assembleia nossa aqui, nem na federal, nem na estadual, não tem ninguém que os defende, porque realmente é de interesse do governo não pagar. Se eu vou propor lá um aumento, eu estou contra o governo do Estado. Se eu vou propor lá no federal, eu estou contra a presidente da República. Então, nós precisamos, na verdade, de deputado que vista a camisa de deputado e que venha fazer o seu papel de deputado. Então, enquanto o Brasil não tiver homens que tenham conhecimento político, que tenha responsabilidade pelos seus cargos, para que venha fazer uma democracia justa de interesse a todos, fica muito complicado. Nós estamos vivendo num país, estamos em 53º lugar na área de educação no mundo. Para sermos um país de destaque, nós teríamos que estar em 10º lugar, pela sua dimensão. Hoje, eu fico envergonhado de ver o nosso país perecendo por falta de educação. Quando nós falamos de uma educação de tempo integral, está anos-luz para ser resolvido isso. Quando nós falamos de uma faculdade pública, está muito longe de ver isso. Então, o Brasil pena por falta de educação. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite à mesa de diretores, os nobres vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos assiste pela internet. Eu gostaria de deixar um comunicado aqui, presidente, que fosse pedido lá na prefeitura que lançasse a listagem com o novo sorteio do pessoal das casinhas, né, porque foi feito na quinta-feira e até hoje não foi lançado no sistema. Tem muita gente cobrando, né? Você quer que faça um ofício? Pode ser? Isso, pode ser um ofício pedindo, né, para lançar o nome, a relação desse sorteio que foi feito agora na quinta-feira, dessas outras pessoas que foi sorteada para complementar o número lá que foi pequeno, aí teve que fazer um novo sorteio para que lance o nome dessas pessoas na listagem, lá no site da prefeitura. Eu gostaria também de dizer a respeito das creches, né, até nem me inteirei direito do assunto ainda, se é lei estadual ou federal, essa questão de uma semana de as creches paradas, está trazendo uma dificuldade muito grande para o pessoal de Nova Serrana, porque as pessoas que colocam as crianças nas creches é para trabalhar. A creche fecha, como que a pessoa vai trabalhar? As crianças são pequenas, então está tendo dificuldade demais aí na cidade com isso. Então a gente buscar um meio, para agora já não dá mais prazo, mas para o ano seguinte, que isso não venha acontecer, que as creches funcionem normalmente, para estar atendendo esse pessoal aí, essas mães de família que trabalham fora, né? E gostaria também de parabenizar pelo Dia do Professor, né? E deixar aqui, como disse o senhor Rico, a minha lamentação pelos salários dos professores, que hoje no meu ponto de vista, é um dos piores trabalhos que existe hoje, é professor. Né? Porque eu custo aguentar meus meninos lá em casa 2, 3 horas de prazo, né? Então, e eles convivem com eles muito mais do que a gente, e educando para a gente. Então, assim, o salário é muito fraco mesmo. Deixo aqui o meu comentário, e muito obrigado.
Senhor presidente, sim. Pela ordem, boa noite. Boa noite. Boa noite aos nobres vereadores, todo o público, os internautas que nos acompanham. Eu quero falar aqui, presidente, da minha indicação, que é sobre uma ponte ali no bairro Jardins do Lago, uma rua antes até de onde eu resido ali. Todos os dias eu estou tendo reclamação do pessoal ao passar numa pinguela lá. Esses dias mesmo caiu uma criança lá dentro. Os próprios moradores têm que estar substituindo as tabuinhas quebradas. Então é um local de acesso do bairro Jardins do Lago ao bairro Cafezal. Vai evitar muito e melhorar muito o trânsito, evitar muito acidente, já que a gente tem que dar várias voltas para estar saindo ali. Também parabenizar pelo Dia dos Professores, e o senhor Henrique aí foi muito feliz na sua demonstração aí de insatisfação, porque a gente também tem acompanhado, eu quantas vezes na cidade administrativa, vendo protestos dos professores, simulando ali pratinhos, pedindo, né, alguma migalha, porque o salário não está dando para sobreviver. Então é lastimável, né? A sociedade tem que reconhecer e estar do lado desses professores, principalmente nós que estamos atuando na política. Também, senhor presidente, eu quero fazer um desabafo aqui. Eu não sei se um desabafo, uma denúncia, não sei o que está acontecendo, que eu ainda estou apurando. Eu aluguei ali um sítio no Buritis, uma chácara, para uma instituição que vem tratar de dependentes químicos. A gente sabe que em torno de 30 pacientes que eles vão tratar ali. E o nosso município é o primeiro nesses índices. Os organizadores montaram a empresa, conseguiram o CNPJ, a inscrição estadual para aquele endereço, já está tudo pronto, a firma está pronta. Agora chegou na prefeitura, esbarraram na burocracia de se conseguir um alvará, enquanto nós precisaríamos de ter do poder público a boa vontade, o bom senso, a coerência, para entender que essa clínica já passou de hora de nós termos ela em Nova Serrana. Então eu quero entender, eu quero ir lá pessoalmente amanhã, juntamente até convidar o nobre vereador Osmar Santos, que já trabalhou nessa área na prefeitura, para estar me acompanhando. Eu quero saber qual a lista agora de material que eles querem, de papéis, porque nós já fomos levados a todas as secretarias, a todo tipo de papel, e a cada dia mais papel, mais dificuldade. A ponto de quase desanimar, eles querem desanimar, mas nós não vamos desanimar. Nós vamos trabalhar. Eu acredito que não é do conhecimento do prefeito, eu acredito que não. Eu acredito que alguém está trabalhando de uma forma que o prefeito não está sabendo, porque nós, aonde procuramos ali, é para uma clínica aqui em Nova Serrana. Agora, o que nós vamos conseguir aqui se nós não conseguirmos instalar uma clínica em Nova Serrana, dependendo de um alvará, se o CNPJ, a inscrição está pronta? Tem uma burocracia da documentação, mas vamos fazer questão de cooperar para que isso funcione. Eu não quero imaginar que o meu nome esteja travando isso, porque é o meu sonho ver essa clínica aqui em Nova Serrana, é o sonho de todos nós vereadores, é o sonho das mães. Haja visto que a chácara ela comporta ali até 30, 35 pacientes. Aqui é difícil, até a localidade, para você encontrar uma chácara dessa, que comporta e que a vizinhança também, né, não venha criar algum problema, já que lá nós não temos nem moradores do lado, é um local próprio, um local murado. Então o pessoal ficou satisfeito em encontrar essa chácara, mas agora está esbarrando, eu posso dizer, por enquanto, na burocracia. Eu não vou falar perseguição aqui, porque ainda tem mais amanhã, mais depois, amanhã eu vou estar consultando advogados também, e a gente vai estar buscando, já estive lá no promotor, e a gente vai ver o que está acontecendo. Mas eu gostaria de pedir aqui que o senhor prefeito olhasse que nós estamos perdendo a instalação de uma clínica aqui no município para mais de 30 pessoas dependentes. E só está faltando o bom senso e a boa vontade, a qual nós vamos mais uma vez na prefeitura amanhã, atrás dessa boa vontade. Muito obrigado. Então você já vai, não precisa fazer ofício. Tá bom. Mais alguém quer comentar? Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, nobres vereadores e a comunidade amiga presente. Eu venho aqui nessa noite pedir um apoio dos nobres vereadores sobre o projeto de lei número 38, que é sobre o alerta aos jovens, né, adolescentes e até mesmo adultos também, sobre o consumo excessivo de bebida energética. Reforçando que bebida energética é diferente de reposição energética. Reposição energética, o que acontece?
o jovem, o adolescente, até mesmo adulto, passa pelo médico e através de várias análises, exames, vê qual que seria a reposição. E pensando também que assim, a vida é cheia de ciclo, né? E nessa parte também é interessante pelo seguinte, que o jovem começa comprando uma bebida energética e tomando ela só. A maioria dos jovens, adolescentes, adultos também. Depois vê um amigo dele tomando uma bebida energética com um uísque, né? Uma cerveja, e aí vai. Depois que passa por todo o ciclo, aí vem as drogas. Aí o meu motivo maior, assim, de empenhar nesse projeto, foi alertar bastante mesmo, assim, a comunidade adolescente Nova Serrana, né? Jovens que vão ser os homens de amanhã, e também, assim, queria agradecer o empenho das comissões de analisar esse projeto e darem o parecer favorável. E também não queria deixar de falar a respeito do projeto de resolução, que é uma homenagem à Dona Maria Zeli, que foi uma mulher, assim, nota 1000 em Nova Serrana, que promoveu fraternidade nessa cidade. Aí eu gostaria, assim, está dando entrada nesse projeto de resolução hoje, gostaria também de, assim, a mesa diretora e todos os novos vereadores apoiarem essa resolução. Resolução. Muito obrigado. Fica aí dado o recado, né, gente? E a palavra continua aberta. Bom, gente, então, todo mundo já falou, né? Fica aqui nossos parabéns, assim, muito triste com o salário das professoras, mas parece que é paixão mesmo, né? Lá em casa mesmo eu tenho 2 irmãs que dão aula e eu falo com elas que elas vão acabar ficando doidas de tanto grito que eu vou na escola ver, né? É menino puxando para lá, para cá, que é gritaiada, e um salário pequeno. Fazer o quê? Mas hoje foram falados tantos assuntos aqui que eu nem vou citar não, mas gostei, eu estou vendo que a evolução dos vereadores, cada dia que passa, cresce mais na intenção de melhora para o nosso município. Vou deixar os parabéns para todos os vereadores, que eu vejo que todo mundo está buscando a melhor solução. Esse é o nosso dever, né? E hoje eu quero estar dando entrada hoje um projeto de lei em nome de uma rua, que ali está até focalizando ali. Hoje está apenas dando entrada. Essa rua é no bairro Maria José do Amaral. Já tem muitas ruas com número, e esta rua aí, esse projeto está dando entrada para dar um nome para esta rua, e está seguindo para as comissões. Depois vamos ver o que mais vai ser pedido. Hoje simplesmente está dando entrada. Eu ia comentar sobre as águas do Buriti, mas o vereador já falou, né? A gente tem que procurar saber melhor o que está acontecendo, porque diz que a água lá está muito suja, mas a gente não sabe na verdade o que é. Esse sinal de TV, gente, toda hora na rua o povo está falando. E quanto o trânsito, que nós não vamos parar de falar, em reuniões da cidadania, eu já falei que nós temos que ter coragem de começar a mudar o trânsito por 3 ruas, vamos tentar. Pior do que está, não fica, né? Essa nossa rua aqui, ao lado de cima aqui, gente, ó, vamos pôr ela mão, quer dizer, vamos pedir, né? O prefeito que põe ela mão única. Eu creio que sentido centro, bairro. Mas vamos tentar isso se der certo, né? Porque aqui é um caos, tem a secretaria aqui sim, estacionamento do olhado, mão dupla. Eu acho um absurdo. Matéria do Executivo. De autoria do Executivo, temos hoje o projeto que será levado à votação. É o projeto 043, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, para prestar assistência aos portadores de doenças oncológicas. Matéria do Legislativo, temos 3 proposições.
2 projetos de lei, um projeto de resolução. Os projetos de lei são projeto número 38, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que será levado à votação, cujo teor dispõe sobre obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam bebidas energéticas informarem os efeitos de seu consumo aos consumidores. De autoria do vereador Antônio Donizete Ferreira, temos o projeto 069, que dispõe sobre a denominação da rua Gilles José Nogueira, que está dando entrada e seguirá para as comissões. E ainda o projeto de resolução 006/2013, que institui a medalha Maria Zeli Diniz Fonseca, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Dispõe sobre outras providências, de indicação do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Temos ainda correspondências e 3 indicações. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências. Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde Nova Serrana, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, no valor de R$ 56.900. Também do Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, no valor de R$ 131.981,67. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da matéria do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 69/2013, que dispõe sobre a denominação da rua Gilles José Nogueira. Também o ofício 002 do projeto de resolução, 006/2013, que institui a medalha Maria Zeli Diniz Fonseca, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e dispõe sobre outras providências. De autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Emenda ao projeto de lei 038/2013. Dá-se nova redação ao artigo 3º do projeto de lei 038/2013. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, em especial no que concerne a forma e padronização do aviso, no prazo máximo de 120 dias, a contar da data de sua publicação. Justificativa. A proposta de emenda de redação ao projeto de lei 038/2013, que ora se apresenta, tem como finalidade proporcionar ao Executivo adequação dos gastos para execução da presente lei, caso haja aos seus programas orçamentários. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 9 de outubro de 2013, Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Idalino Rodrigues da Silva, relator, Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente, e Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Emenda ao projeto de lei 043/2013, dá-se nova redação ao artigo 2º do projeto de lei 043/2013. Artigo 2º. Ficam fazendo parte integrante desta lei a minuta do termo de convênio e a tabela de serviços, ora autorizados, sendo necessária autorização legislativa para a sua alteração, bem como que o prazo máximo de sua contratação é de 24 meses. Justificativa. A proposta de emenda de redação do projeto de lei 043/2013, que ora se apresenta, visa assegurar que o Legislativo tenha conhecimento de qualquer alteração no termo de convênio ou da tabela de serviços, a fim de poder atuar de forma fiscalizadora. Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Idalino Rodrigues da Silva, relator, Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente, e Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Parecer jurídico de lei número 038/2013, de autoria do vereador PT e presidente da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça da Casa,
vereador Luiz Carlos de Oliveira, o projeto de lei 038/2013 visa tornar obrigatório o estabelecimento que comercializem bebidas energéticas a informarem sobre os efeitos do seu consumo e dar outras providências. A proposição me for encaminhada para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, encarregado de examinar os aspectos formais e materiais relativos ao projeto de lei em causa, passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Em análise ao projeto em comento, não vislumbro nenhum artigo da Constituição Federal, bem como Constituição Estadual, que afronte o objeto do projeto em estudo. Neste mesmo raciocínio, também não detectei nenhum impeditivo legal em nossa lei orgânica, ou mesmo em nosso regimento interno que inviabilize a tramitação do mesmo. No que tange ao princípio da iniciativa, em relação ao princípio constitucional da separação dos poderes, também entendo que o mesmo não foi ferido. Conclusão. Sendo assim, o projeto em tela, sobre a ótica estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer sob censura favorável à tramitação do projeto em comento. Nova Serrana, 2 de outubro de 2013, Alessandro Virgulino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Parecer sobre o projeto de lei 038/2013, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. De autoria do Legislativo, o projeto de lei 038/2013 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Sobre o projeto de lei 038/2013, necessário se faz ressaltar a importância de se levar ao conhecimento dos jovens e adolescentes a advertência referida no projeto, sendo este de grande relevância social. Propõe-se a emenda da redação do seu artigo 3º, no sentido de prever a regulamentação da lei, especialmente no que concerne a forma e padronização do aviso, no prazo máximo de 120 dias após sua publicação. Nesse sentido, esta comissão manifesta-se favorável à tramitação e aprovação deste projeto. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 038/2013. Idalino Rodrigues da Silva, relator, Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente, e Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 038/2013, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. De autoria do Legislativo Municipal, o projeto de lei 038/2013 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto de lei 038/2013 dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam bebidas energéticas informarem os efeitos do seu consumo aos consumidores da outra providência. A proposta é muito importante, é uma importante iniciativa para zelar pela saúde da população. Não havendo nenhum impeditivo legal, esta comissão manifesta-se favorável à sua tramitação e aprovação. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 038/2013. Juliano Marques de Lacerda, relator, Antônio Lais Barbosa, vice-presidente, Osmar Fernandes dos Santos, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 038/2013, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. De autoria do Legislativo Municipal, o projeto de lei 038/2013 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Tendo em vista a importância da proposta para a população, em especial crianças e adolescentes, e não havendo nenhum impeditivo legal, esta comissão manifesta-se favorável à sua tramitação e aprovação. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 038/2013. Aparecido Henrique Ferreira, relator, Adair Lopes de Souza, vice-presidente, Adilson Pacheco Mariotti, presidente. Parecer jurídico do projeto de lei 043/2013. De autoria do prefeito municipal, o projeto de lei 043/2013 visa autorizar
o município de Nova Serrana a celebrar convênio com a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro de Oeste de Minas. A proposição me foi encaminhada para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, encarregado de examinar os aspectos formais e materiais relativo ao projeto de lei em causa. Passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Em análise ao projeto em comento, não vislumbro nenhum artigo da Constituição Federal, bem como a Constituição Estadual, que afronte o objeto do projeto em estudo. Neste mesmo raciocínio também, não detectei nenhum impeditivo legal em nossa lei orgânica ou mesmo no nosso regimento interno que inviabilize a tramitação do mesmo. No que tange ao princípio da iniciativa, em relação ao princípio constitucional da separação dos poderes, também entendo que o mesmo não foi ferido. Conclusão. Sendo assim, o projeto em tela, sobre a ótica estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer, sob censura, favorável à tramitação do projeto em comento. Nova Serrana, 9 de agosto de 2013, Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Parecer sobre o projeto de lei 043/2013, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. De autoria do Executivo, o projeto de lei 043 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Tendo em vista a resposta do Executivo Municipal, enviando cópia da minuta do convênio, submetida à aprovação do Conselho, bem como a tabela de preços do procedimento mencionado, tais documentos deveriam fazer parte integrante do respectivo projeto. Deste modo, esta comissão manifesta-se favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei 043/2013, após a inclusão da emenda proposta pela comissão. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 043/2013. Idalino Rodrigues da Silva, relator, Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente, e Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 043/2013, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 043/2013 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto em análise pleiteia autorização para o Executivo celebrar convênio com a ACOM, Associação de Combate ao Câncer Centro-Oeste de Minas, a fim de prestar assistência aos portadores de doenças oncológicas e da outras providências. A proposta é de interesse público, relevante e atende ao seu propósito. Nesse sentido, esta comissão manifesta favorável à tramitação e aprovação. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 043/2013. Juliano Marques de Lacerda, relator, Antônio Laes Barbosa, vice-presidente, Osmar Fernandes dos Santos, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 043/2013, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 043/2013 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. A proposta em análise é de interesse de todos e atende aos comandos legais, conforme parecer jurídico desta Casa. Nesse sentido, o relator manifesta-se favorável à sua tramitação e aprovação. Parecer favorável ao projeto de lei 043 do relator é acompanhado pelo vice-presidente e pelo presidente desta comissão. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 043/2013. Aparecido Henrique Ferreira, relator, Adair Lopes de Souza, vice-presidente, Adilson Pacheco Mariotti, presidente. Eu coloco agora em discussão a emenda 01 do projeto de lei 038. Aqueles que quiserem falar, inclusive o autor do projeto, né? Em discussão a emenda 01 do projeto 038.
Ninguém quer comentar sobre a emenda, né? Então vamos passar para a votação da emenda 01 do projeto 038, de autoria do vereador Luiz. Eu acho que não precisa, dispensa os comentários, foi muito feliz na sua explanação. Está aberta a votação. Está aprovado por unanimidade a emenda 01 do projeto 038. Agora vamos passar em discussão o projeto 038. Se alguém quiser comentar, inclusive o próprio autor, de novo, se quiser falar, vereador. Senhor presidente, é um projeto que nós conhecemos bem nessa comissão, trabalhamos bastante nele. Existia aqui algumas coisas que estavam faltando, que era realmente a tabela de preço. O executivo nos enviou as tabelas de preço, né, do contrato. Então, é um projeto bom para o município, é algo assim que vem beneficiar a classe carente. É o projeto 038? É. O projeto, desculpa, perdão. Porque aqui é o seguinte, muitas vezes falo de um projeto, lê a emenda de outro, então fica um pouco atrapalhado aqui. O senhor me perdoe, senhor presidente, me desculpa por essa falha que eu levei aqui. Eu pensei que fosse o projeto da ACOM, me perdoe. Tá certo, mas de qualquer maneira, eu já entendi o seu comentário, mas depois, se você quiser tornar, reforçar a falar desse trabalho, né? Esse projeto 038 é de autoria do vereador, é a respeito dos energéticos, né? Dos energéticos. Então, esse projeto é mais com o senhor Luiz mesmo, né? Isso. Ele é o autor do projeto, então acho que ele é que deve de fazer suas fundamentações. Nós estamos aqui para ouvir, né? E dar o nosso voto sim ou não, mas creio que é um projeto de relevância para o município. Obrigado. Eu prometo para vocês que da próxima vez eu vou entregar o projeto quase que um tira-gosto na mão. Vocês vão saber direitinho o que está sendo votado. Em discussão, o autor quer pronunciar? Presidente, só reforçando a respeito do projeto, esse projeto de lei, igual eu comentei há poucos instantes, muitos jovens, na maioria das vezes, eles usam energético. Às vezes um jovem que vai tomar umas 3 cervejas à noite, com energético, ele vai dobrar esse valor. E o que acontece? Os jovens, hoje em dia, pensam o seguinte, é em não ter ressaca no outro dia. Ah, tá. A maioria. Bebem a noite inteira, né? Tomam energético e sem observar que pode haver uma overdose. Porque vai tomando assim cerveja, uísque, a noite inteira, o corpo ali está uma maravilha. Não sente nada, nem sono não tem. Só que, à medida que vai acontecendo, os dias vão se passando, a bebida alcoólica, ela prejudica tanto o organismo, junto com o energético, que vem até a óbito. Tem vários países aí que teve óbitos de jovens por causa de ingerir bebida energética com bebida alcoólica. Certo. Aí eu gostaria novamente de contar com o apoio dos nobres vereadores dessa casa. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu quero parabenizar o nobre vereador Luiz, que é uma pessoa importante na nossa cidade, antes de ser vereador, continua lá como farmacêutico, né, Luiz? E ele foi muito feliz com esse projeto, e eu tenho pesquisado e observado que a incidência de pessoas, principalmente jovens com problemas cardíacos, cada dia aumenta mais. O energético, por ter açúcar, é ele que dá essa sensação de não ter a ressaca, supre o açúcar do organismo que a bebida alcoólica suga. Então, os jovens têm gostado bastante disso. E não só jovens, os adolescentes também, como eu citei numa outra oportunidade, numa outra reunião,
como as crianças, porque para mim 12, 13, 14 anos ainda é criança. Eu penso dessa forma, é o meu ponto de vista. E nessas festas que acontecem nos clubes da cidade, festas particulares e outros eventos, vem aí um final de ano com muitos eventos na cidade, cabe também ao Conselho Tutelar, os comissários de menor, fazer uma fiscalização para impedir que as nossas crianças, vamos dizer assim, entrem no mundo da bebida, que é um primeiro passo para depois entrar para o mundo das drogas. Porque a partir do momento que a bebida não fizer mais efeito, ele vai procurar uma bebida mais forte, depois de uma bebida mais forte, vai procurar o entorpecente, procurar a maldita droga. Então, cabe nós, pais, cabe nós, legisladores, cidadãos, cuidar dos nossos jovens, porque eles, com certeza, serão o futuro da nossa cidade. Vamos cuidar e parabéns, o nobre vereador. Mais alguém quer comentar? Quero parabenizar o Luiz por esse projeto, porque para fazer projeto tem que conhecer projeto. Se o Luiz está na área da saúde, ele tem conhecimento do projeto. Então, se ele tem essas considerações sobre esse energético, creio que o plenário está aí para votar favorável, né, que é um projeto que se trata de saúde. Então, quero parabenizar o Luiz, né, por ter um conhecimento afinado sobre isso aqui, e os meus respeitos ao projeto. Obrigado. Tá certo. Então vamos para a votação do projeto. Tá. Mas parece que já vai consertar. Em votação, projeto 038. Certo. Então, gente, por unanimidade está aprovado o projeto 038, que trata do energético, né, que é para cuidar bem da saúde. Vamos passar agora em discussão a emenda 01 do projeto 043, que é o projeto da ACOM. Eu já vou deixar, como diz o povo, já vou deixar uma deixa, né? Esse ACOM é o convênio que vai ser celebrado entre o município e a Associação do Câncer. Para vocês entenderem um pouquinho, o município vai arcar com 50% das despesas. Se for uma consulta lá, o valor que for, ele entra com 50%, e a associação lá banca o resto. É uma coisa muito boa, é um projeto da legislatura passada, e só tem, eu sou suspeito a falar que eu faço uso dessa ACOM, né, gente? Vivo esse caos, que foi um presente de Deus para mim, que ajudou a melhorar muito as coisas na nossa família. Em discussão, a emenda do projeto 01, do projeto 043. Presidente, sim, pela ordem, essa emenda, essa proposta de emenda visa que termo de convênio e tabela de serviços passem a integrar o presente projeto como forma de assegurar que o Legislativo tenha conhecimento de qualquer alteração futura e a fim de o Legislativo possa atuar de forma fiscalizadora. Com é o certeza. motivo dessa emenda. Muito obrigado. Foi muito boa essa emenda. Mais alguém quer comentar? Em votação, a emenda 01 do projeto 043. Que é o projeto da ACOM. Por unanimidade, está aprovada a emenda 01 do projeto 043. Agora vamos em discussão
o projeto 043 da ARCOM. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, demais vereadores. Gostaria de dizer que eu aguardava com ansiedade realmente esse projeto de convênio com a ARCOM, esse projeto que deu entrada nesta casa no dia 23 de julho. E estava com grande ansiedade realmente aguardando a tramitação desse projeto até que ele chegasse na nossa comissão para análise. Porque é um projeto que ele vai trazer grandes benefícios para a população de Nova Serrana. Com certeza. Principalmente para as famílias que têm pessoas, como é o caso de Vossa Senhoria, senhor presidente, também na minha família, infelizmente ele não está junto de nós mais, mas teve um grande suporte ali naquele hospital. Meu primo veio a falecer em dezembro, mas ele teve um grande suporte naquele hospital. Então, é grande a importância de se conveniar, e de se arcar com os custos para a população de Nova Serrana, porque só quem sabe da grande necessidade é quem realmente faz o uso dos benefícios daquele hospital. Então, infelizmente. Mas se não tivesse, seria pior, senhor presidente. Nossa Senhora. E é de grande valia os trabalhos ali daquele hospital. Então, eu deixo aqui já a declaração de voto, meu voto é favorável. E é muito importante esse convênio que vai ajudar e muito, como eu disse, a população de Nova Serrana, principalmente as famílias que têm aí pessoas fazendo tratamento naquele local. Muito obrigado. Com certeza. Senhor presidente, sim, as minhas considerações já foram feitas, fiz antecipada por engano dos projetos, porque na verdade nós tínhamos na gestão passada, se lia um projeto, a emenda daquele projeto, votava o projeto, depois passava para o outro. E agora, nossa nova legislatura mudou um pouco esse trâmite das votações dos projetos. Então, muitas vezes, nós temos uma possibilidade muito grande de errar realmente. Porque vota-se, lê primeiro a emenda de o projeto inteiro dele, depois vai para o outro, lê o outro. Então, fica difícil, porque muitas vezes nós queremos até pedir para não ser lido as próprias parecer jurídico, algumas coisas que não é muito interesse ao público, e nós temos a oportunidade de pedir, senhor presidente, por gentileza, suspenda a leitura desse parecer jurídico, qualquer coisa, e leia só o corpo do projeto, já vai para a votação, até melhora mais. Agora, quando fica lendo os dois projetos juntos, para depois botar em votação, eu te confesso, eu tenho um pouco de dificuldade por ter trabalhado no passado de uma outra forma, o senhor bem é sabedor disso. Vou tomar essa providência. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, eu fico satisfeito com um projeto como esse, porque eu ouvi alguns comentários a respeito, presidente, do problema que houve com o Hospital São João de Deus. E por estar ali, quem pensa que o Hospital São João de Deus e quem o combate ao câncer pensa que é a mesma coisa. E o hospital entrou em crise. Quando pensou que o hospital ia fechar, pensou também que a ARCOM ia fechar. Sim. Então, eu creio que esse projeto ele é tão importante que ele vem dar uma tranquilidade, e eu quero até sugerir aqui, o secretário do Executivo está aqui, poderia fazer uma divulgação maior desse projeto, até para a finalidade de tranquilizar um pouco mais a nossa população, porque há um pensamento em relação de associar o Hospital São João de Deus com a ARCOM, e na verdade não tem nenhuma ligação, para trazer uma tranquilidade ainda maior com a aprovação desse projeto. Eu creio que vai ser de grande valia para tirar esse receio da população em relação a esse benefício que a população está recebendo através da atualização, que esse é um projeto que está sendo atualizado, é verdade. Então, eu quero deixar aqui a minha alegria de saber que nós estamos votando num projeto em que a nossa população, uma parte estava receiosa, mas que traz agora uma tranquilidade para a nossa população. Parabéns ao Executivo, parabéns aos vereadores que vão estar aqui fazendo valer esse projeto. Pois é, gente, fica essa alerta, porque
a COM está totalmente desligada desse convênio que está sendo feito com o Hospital São João de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com o hospital com a COM, é diferente. É isso que era o grande receio, né? Sim. Mas então ficou claro, aí nós estamos fazendo o convênio, o Executivo está fazendo o convênio com a Associação da COM. Senhor presidente, pela ordem. Eu acho também de grande importância esse projeto. É uma instituição que já está há muitos anos aí trabalhando, né, em prol de toda a nossa região. Também sou um colaborador já de muitos anos, a minha família, irmãos, mãe. E agora vejo aqui que é uma grande oportunidade daqueles pacientes que não tiverem a cobertura pelo SUS, né, ter esse convênio firmado aí que vão garantir a eles o tratamento, e a instituição precisa do retorno financeiro para continuar de pé, né? Então é de grande valia, pode contar comigo. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Eu quero falar com vocês, gente, a hora que vocês estiverem lá em Divinópolis, perde 15 minutos e vai lá no hospital, vai lá na compra, vocês verem lá. Vale a pena. Dá a impressão até que você emagrece uns 5 quilos, só que você vai lá. Você vê a situação que é. Você volta com novos pensamentos, pelo menos por algumas horas você se transforma. Em votação, projeto de lei 043. Graças a Deus está aprovado por unanimidade. Será encaminhado para o Executivo e logo está sendo sancionada a lei. Senhor secretário, por gentileza, proceda a leitura das indicações. Indicação 216/2013. O vereador que essa subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que seja realizada a construção de uma ponte na rua Antônio Ferreira dos Santos, ligando os bairros Jardim dos Lagos e Cafezal. Adair Lopes de Souza. A justificativa? A construção de uma ponte na referida rua é de elevada importância para a região, tendo em vista que irá favorecer a organização do trânsito local e a melhoria do acesso aos bairros Jardim dos Lagos e Cafezal. Sabe-se que, devido ao desenvolvimento acelerado deste município, emerge-se desafios que requerem providências mais imediatas por parte das autoridades para superá-los. Nesse sentido, é sempre bem-vinda uma alternativa viável para adequar a configuração do tráfego à necessidade de ampliação dos acessos e de melhoria da organização do trânsito. Deste modo, compreende-se ser relevante sugerir ao Executivo Municipal a realização de tal obra. Conta, pois, com o apoio dos nobres pares e agradece. Adair Lopes de Souza, vereador. Indicação 207/2013, o vereador que essa subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que promova a pavimentação asfáltica do pátio do presídio de Nova Serrana. Secretário, não há necessidade da justificativa, não? Está bem explicado. Isso. Antônio Lais Barbosa, vereador. Indicação 218/2013, o vereador que subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que estude a possibilidade de promover as seguintes melhorias: colocação de semáforo no cruzamento que abrange a rua Padre José Luiz e a rua Tiradentes, no centro, e alteração do trânsito da rua Padre José Luiz para a via de mão única na direção em que se constatar viabilidade. Justificativa, por favor, vereador. secretário. Indica-se a colocação do semáforo no requerimento cruzamento com o propósito de garantir a organização do trânsito local e, sobretudo, a segurança das pessoas. A alteração do trânsito da rua Padre José Luiz para a via de mão única faz-se necessária por ser uma via bastante estreita, trazendo dificuldade e transtorno ao tráfego, além do risco de acidentes. Nesse sentido, sendo esta uma iniciativa importante e de interesse da população, cabe apresentá-la ao Executivo Municipal. Conta, pois, com o apoio dos nobres pares e agradece. Cláudio Kennedy Silva, vereador.
Eu coloco em votação simbólica as indicações 216, 17, 218, /2013. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada e será encaminhada ao Executivo. Eu queria fazer um pequeno comentário que às vezes vocês, igual sempre faz, agora está sempre dirigindo os ofícios à mesa, igual, automaticamente eles já vão, tem o pessoal da divisão administrativa que lê e faz os ofícios. Dentro de uns 8 dias, eu gostaria que vocês me perguntassem, anotassem, Odete, aquele ofício foi feito, que os trabalhos são muitos, mas eu gostaria que vocês me cobrassem, se foi feito ou não, tá bom? Então está aprovado, será encaminhado ao Executivo, e eu, nesta noite, agradecer a presença da imprensa, dos colegas que trabalham, de todos visitantes, e não havendo mais nada a tratar nesta noite, está encerrada a reunião. Boa noite, muito obrigado.